Muito boa tarde, hoje é aniversário de 111 anos do Corinthians e o presente não foi aquele par de meias não, hein? William, o reforço mais surpreendente da janela de transferências, chegou. A sirene tocou lá no Parque São Jorge e o Luiz Teixeira traz as últimas notícias da chegada dele. Fala, Andreoli, boa tarde para você, a todo mundo ligado no Globo Esporte. Chegou hoje cedo, por volta das 6h40 da manhã, aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o grande presente do Corinthians para esses 111 anos de história. O meio-atacante William, que estava no futebol inglês defendendo as cores do Arsenal, rescindiu o contrato lá na Europa, veio para o Brasil e já assinou um contrato com o Corinthians até o fim de 2023. Muito feliz, acho que voltar para casa, voltar para o Corinthians, o clube que eu fui revelado. Estou motivado para jogar, para fazer o meu melhor. E acho que é isso, estou muito feliz. Rapaz, hein? William, Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano, tá todo mundo perguntando de onde vem esse dinheiro do Timão, hein? Do Juliano pro Renato, do Renato pro gol! Existe uma pergunta no ar nas últimas semanas. Entre torcedores, não só do Corinthians. Afinal, de onde vem o dinheiro de todas essas contratações? A gente sabe que todo torcedor, todo brasileiro é um pouco treinador, né? E ultimamente, para discutir Corinthians nesses últimos dias, todos viraram economistas também. O presidente corintiano Duílio Monteiro Alves tem buscado acalmar a torcida. Tudo dentro do nosso orçamento, tudo bem planejado e sem nenhum tipo de irresponsabilidade, vamos dizer assim, como a gente tem escutado muito aí de alguns jornalistas, alguns torcedores. Duílio explicou que o Corinthians passou os últimos 7 meses sem trazer reforços e também cortando gastos. E que essas contratações só foram possíveis graças à vontade dos jogadores. É o caso do William. O William abriu mão de muito dinheiro do seu contrato com o Arsenal para poder voltar para casa e jogar no Corinthians. E do Roger Guedes. Ele abriu mão não só desses 6 milhões na sua rescisão na China, como também de propostas muito maiores do que a do Corinthians em termos de salário e principalmente em termos de aquisição dos direitos, vamos dizer assim. O presidente também afirmou que a folha salarial do time é menor agora, mesmo com os reforços, do que no ano passado. Convidamos para a conversa o jornalista Rodrigo Capello. A folha do Corinthians em 2020, ela estava em 15 milhões e 700 mil reais por mês. Em 2021, tirando ali a média dos primeiros 6 meses do ano, ela subiu para 17 milhões e 800 mil reais. Mas tem um problema que vem antes da gestão de Duílio. A dívida do Corinthians, que gira em torno de 980 milhões de reais. A gente tem que equalizar a dívida. Lógico que a gente não vai resolver isso de um dia para o outro, mas a gente tem que colocar um fluxo de caixa positivo, a gente tem que arrecadar mais do que a gente gasta, isso a nossa gestão vem fazendo. É verdade, a dívida do Corinthians não vai desaparecer de uma hora para outra. É preciso ter um planejamento. Agora, o que a gente está percebendo no acompanhamento dessas finanças do Corinthians em 2021 é que a dívida ela sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas ela está praticamente no mesmo lugar. A pergunta é, o torcedor pode comemorar ou tem que ficar preocupado com esse pacotão de reforços? O torcedor tem que comemorar a contratação sempre. Ele só não pode acreditar cegamente na palavra do dirigente e esquecer que a parte financeira, se ela for mal cuidada, ela pode estourar e pode levar um clube para um lugar muito, muito escuro. O que também é importante nessa conta é o que vai acontecer dentro de campo. Quanto melhor o time terminar o Brasileirão, mais dinheiro em premiações. Além de mais patrocínios e mais torcedores, que devem voltar aos estádios nesse segundo semestre. Ou seja, a estratégia do Corinthians é que essas contratações ajudem mais os cofres da equipe do que atrapalhem. Para isso, é preciso que o talento desses jogadores faça a diferença dentro de campo. Caio Ribeiro tá aqui comigo para dizer, Caião, com esse time novo praticamente, o que dá para pensar no brasileiro ainda desse ano, hein? Esse campeonato que está disputando, Libertadores. Hoje o Corinthians tem um elenco que pode bater de frente com os grandes favoritos ao título.
Você acha que dá pra buscar o G4 Libertadores direto ali? Acho que dá para entrar na fase de grupos direto. Aí tem que ver como que o campeonato se apresenta, se principalmente Palmeiras, Galo e Flamengo dão um mole, dão essa brecha para de repente até sonhar com um título. Mas a realidade é Libertadores. Olha só, os corintianos estão acreditando em títulos, cara, já estão empolgados. Canhão, você lembra, claro, da discussão do Diniz com o Tietê na época do São Paulo contra o